Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal, onde eu farei um resumo da nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Nesse vídeo falar um pouquinho dos resultados, vou comentar os confrontos e vou falar sobre a tabela e mais algumas coisinhas também da competição. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Começando então com o primeiro jogo da rodada. Começando então com os jogos de sábado. A rodada começou no sábado e terminou no domingo, né? Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, porque ontem, na segunda-feira, teve o pós-jogo do Corinthians, né? Mas, enfim. Começando então com os jogos de sábado. Primeiro jogo da rodada: Ceará 2, Sport 0. Com gols de Lucas Mugni, aquele mesmo, ex-Flamengo, Bahia e etc. E Antônio Galeano. O Ceará chegou só 4 jogos seguidos sem perder no campeonato, segue invicto jogando como mandante e surpreendendo legal nesse campeonato, hein? É o que eu já falei no último resumo, cara. Muita gente fala do Bragantino que eu vou falar depois, mas cara, o Ceará, sem sombras de dúvidas, vem sendo também uma baita surpresa no campeonato, hein? Belíssimo trabalho do Léo Condé, desde o ano passado, né, no comando do Ceará. Léo Condé que assumiu o Ceará no meio da Série B do ano passado, né, com o Ceará correndo o risco de não subir. Acabou que ele subiu com o Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Chegou esse ano, o Ceará ganha o Campeonato Cearense e agora vai fazer essa grande campanha nesse campeonato, né? Se vai conseguir manter, não sabemos. Mas até aqui, baita campanha do Ceará, hein? Baita campanha do Ceará nessas primeiras rodadas do campeonato, né? Mas enfim, Ceará, 4 jogos sem perder, invicto, jogando como mandante. O Sport, por sua vez, é exatamente o oposto do Ceará. Ou seja, se o Ceará vem fazendo uma grande campanha, o Sport, por sua vez, segue sem vencer. Inclusive, é o único time que ainda não venceu no campeonato. E com esse resultado contra o Ceará, sofre sua terceira derrota seguida na competição, né? E Antônio Oliveira segue zerado no comando do Sport. Próximo jogo então da rodada: Vasco 3, Fortaleza 0. Com gols de Nuno Moreira logo aos 3 minutos de jogo e 2 gols de Verratti. Como joga a bola Verratti, hein? Caramba. Fernando Diniz, que por sinal tá aparecendo bem aqui, né? Conquista a primeira vitória no retorno ao Vasco, né? E o Vasco, com esse resultado, volta a vencer no campeonato depois de 5 rodadas. O Vasco vinha de 5 rodadas sem vencer, salvo engano, 3 derrotas seguidas. Agora volta a vencer no campeonato. O Fortaleza, por sua vez, volta a ser derrotado, tomando uma dura pancada depois de meter aquele 5-0 na rodada passada em cima do Juventude, né? Olha só, né? Fortaleza foi de um 5-0 pro Juventude para um 3-0 contra o Vasco. Enfim, né? Enfim, nesse jogo tivemos as expulsões do Marinho e do Felipe Coutinho, né? Eu até tentei colocar imagens aqui, né? Em apenas imagens, né? Mas acabou que só achei em vídeo. E aí você se pergunta, Breno, por que tu não coloca em vídeo, cara? Porque assim, mano, quem acompanha as plataformas digitais, quem acompanha esse mundo da internet, tá ligado que existe uma questão chamada direito autoral. Direitos autorais, né? E normalmente falando, quando você coloca apenas uma imagem, geralmente não dá em nada. Mas quando você coloca um vídeo, por exemplo, aí corre o risco de acontecer alguma coisa, sabe? A menos que você seja de repente uma pessoa autorizada, ou de repente uma pessoa que tenha um certo respaldo, beleza, né? Mas no meu caso, que eu não sou um completo ninguém na internet, né? Eu acabo que prefiro não arriscar, sabe? Prefiro não arriscar e ficar apenas na imagem, né? Como eu mostrei aqui o Diniz, né? Prefiro ficar apenas na imagem, sabe? Apenas na imagem e é isso aí, né? Prefiro ser mais conservador nesse sentido, né? Mas enfim, voltando a falar aqui do resultado, Vasco voltando a vencer depois de 5 rodadas, Fortaleza voltando a ser derrotado depois de meter 5-0 no Juventude na rodada passada. Próximo jogo da rodada: São Paulo 2, Grêmio 1. O Grêmio sai na frente do placar, né, com Aravena. O São Paulo empata o jogo com Arboleda. O São Paulo vira o jogo com gol de pênalti. Pênalti esse que eu vou falar daqui a pouco, né? Tô quase chegando. Calma que eu vou chegar.
Gol de pênalti do André Silva. O São Paulo, com esse resultado, volta a vencer no campeonato depois de 3 rodadas e se afasta da zona de rebaixamento. O Grêmio, por sua vez, com esse resultado, volta a perder no campeonato depois de 4 rodadas sem perder e chega com essa derrota ao segundo jogo sem vencer na competição, né? E vamos lá, né? Eu havia citado que eu ia mencionar o pênalti marcado por São Paulo, né? Pênalti que saiu o gol do André Silva, né? O gol que seria da virada do São Paulo. Vamos lá, né? Vamos então a esse lance do pênalti, né? Bom, como podemos ver aqui, né? De acordo com a imagem, inclusive do YouTube, né? Mas eu não vou abrir o YouTube não. Não vou fazer isso. Como podemos ver aqui, ó, o pênalti foi marcado nesse lance, onde supostamente o Camilo, jogador do Grêmio, teria acertado o Luciano após levantar essa perna aqui, ó, a perna esquerda, aparentemente, quando eu estou apontando aqui com o mouse. O Camilo foi disputar a bola, acabou que ele levantou a perna, o Luciano caiu e acabou que o pênalti foi marcado para o São Paulo, né? Cara, a minha opinião é que, mano, foi nada, mano. Por esse ângulo aqui, até parece que ele tinha encostado, né? Mas, cara, mano, se você vê em vídeo, você claramente vê que o Camilo não encosta no Luciano, né? Mal encosta no Luciano, tá ligado? E, tipo assim, foi nada, mano. Pra mim não foi pênalti. Aqui aparece aí o Camilo levantando a perna, mas ele não encosta no Luciano, sequer encosta no jogador do São Paulo. E não foi pênalti, cara. Não foi pênalti. E outra coisa também, cara. 10 segundos antes, ali mais ou menos, de acontecer esse lance, teve uma falta não marcada em cima do Gemerson, se eu salvo engano, do Grêmio, né? Aí na jogada de ataque. Não foi marcada uma falta, que por sinal foi falta em cima do Gemerson, né? A jogada seguiu, nessa jogada acabou saindo esse lance do pênalti pro São Paulo, cara. Que, ao meu ver, como eu já falei 300 vezes, não foi pênalti. Não foi pênalti. Pra mim, erro duplo de arbitragem nesse lance, né? Primeiro erro por não marcar aquela falta lá atrás em cima do Gemerson. E o segundo erro, esse pênalti aqui, marcado para o São Paulo, né? Mas, enfim, né? Padrão da arbitragem brasileira, né? Padrão da arbitragem brasileira, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Próximo jogo da rodada. Eu esqueci de citar, né, que com esse jogo entre São Paulo e Grêmio a gente finaliza os jogos de sábado. Vamos agora para os jogos de domingo. Começando então com Corinthians 1, Santos 0. Fiz pós-jogo desse confronto. Se você não viu, passa lá depois. Mas só para dar uma resumida. O Corinthians volta a vencer no campeonato, né? Depois de perder na rodada passada pro Mirassol, né? Que inclusive, olha aqui, ó. A lei do ex não falha. Impressionante, cara. Única lei que funciona no Brasil, tá? Tem que respeitar. Mas enfim, né? Enfim. O Santos, por sua vez, olha a situação do Santos, cara. Não. Olha a situação do Santos. Com esse resultado aqui, 1-0 pro Corinthians. O Santos chega ao seu quinto jogo sem vencer no campeonato. Segue zerado, jogando fora de casa. Já são 5 jogos e 5 derrotas do time do Santos, jogando como visitante. Segue com uma vitória em 9 rodadas no campeonato. Chega com essa resultado aqui contra o Corinthians, a sexta derrota em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mano, que situação do Santos, mano. Meu amigo, mano. Assim, cara, até poderia se imaginar que o Santos pudesse passar uma certa dificuldade, né? Pelo fato de ser um time recém-promovido da Série B, pelo fato de, né? O Santos está se readequando a esse cenário de elite do futebol brasileiro. Mas, cara, o Santos só venceu um jogo em 9 rodadas. O Santos perdeu 6 dos 9 jogos que disputou. O Santos perdeu 2/3 dos jogos do campeonato até aqui, velho. Mano, que loucura, cara. Que loucura essa situação do Santos, velho. Não, mano, impressionante, cara. Impressionante no sentido negativo da situação do Santos, mano. Impressionante. Impressionante, né? Mas, enfim, né? E... uma coisa que eu vou citar agora, né? Vamos lá, né?
Nesse jogo nós tivemos dois lances envolvendo a arbitragem do nosso queridíssimo Rafael Claus. O primeiro lance foi como eu vou citar aqui, né, a expulsão do Escobar, né, numa jogada ali pela lateral, com o Martinez e o Escobar, né. Aqui, galera, antes de falar do lance em si, né, obviamente com imagem, né, não com vídeo, que assim, cara, no pós-jogo que eu gravei, eu tenho que me retratar aqui, mano, eu citei o erro que eu cometi no último pós-jogo nos comentários em relação a esse lance aqui do Escobar com o Martinez, mas eu vou falar aqui de novo, né, e vou pedir 1000 perdões novamente. Porque, tipo assim, cara, no momento ali do pós-jogo, eu cheguei a falar que o Escobar do Santos foi expulso por conta de uma discussão com o Martinez, né? Martinez e Escobar discutiram, o Martinez tomou um amarelo, aliás, e o Escobar tomou o segundo amarelo e acabou sendo expulso, né? Inclusive, o senhor Rafael Claus, que por sinal aparece bem aqui, ó, onde eu tô apontando, ele simplesmente esqueceu que o Escobar já tinha amarelo, só foi dar o vermelho 10 segundos depois, mano. Aí, nossa. Enfim, né? Falando aqui do meu erro, né? Eu falei que o Escobar tinha sido expulso e o Matisse tinha tomado amarelo por conta de uma discussão entre os dois. Mas na verdade não, cara. Na verdade o que aconteceu foi o seguinte. O Martins tentou colocar pilha no Escobar. Ele chega a derrubar o Escobar quando ele foi com a lateral, né? Inclusive ele tava aqui com a bola, né? Pra cobrar a lateral. Acabou que não funcionou. O Martins não conseguiu colocar pilha no Escobar. No momento que o Martins se virou pra seguir com a vida, né? Seguir com o jogo. O Klaus, que volta a ressaltar, aparece bem aqui, né? Cara, é que assim, cara. Quem viu o pós-jogo tá ligado que eu fiz as anotações no papel, né? No momento, antes desse lance aqui do Martins e Escobar, um minuto, 2 minutos ali depois, antes ali mais ou menos, né? O Dorival Júnior tinha feito substituições no time do Corinthians, né? Aí beleza, o Dorival Júnior fez as substituições, eu olhei pra baixo pra fazer as anotações, né, no papel. E teve um momento ali que eu me perdi na anotação. Onde saíram. Eu até joguei fora o papel, né? Mas, enfim, né? Eu lembro que saíram dois jogadores, passadas do Ranieri e do Romero, né? Só que aí, cara, eu tinha me perdido na anotação. Eu vi que tinha entrado o Ranieri, mas não vi quem tinha sido o outro que havia entrado, tá ligado? Salvo engano, saíram o Coronado e o. Ou foi o Michael, ou foi o Bidon, algo assim, para a entrada do Ranieri e Romero. Eu vi que o Ranieri tinha entrado, mas não tinha visto quem tinha sido o segundo. E aí acabou que eu tive que pegar o celular, né, para abrir o aplicativo, para ver quem entrou. Ali eu vi que foi o Romero que tinha entrado, né? Então eu fui lá no papel, coloquei lá Ranieri e Romero. Beleza. Quando eu volto a olhar para a televisão, eu só vejo a cena. Rafael Claus chamando Martinez, chamando Escobar, amarelo pro Martinez, amarelo e vermelho pro Escobar. Logo na hora eu pensei, mano, o Martins deve ter tomado um cartão amarelo por discussão com o Escobar. É a cara do Martins, né? O Martins já tem histórico de ser jogador meio esquentado, que vai de 880 numa velocidade absurda, né? Mas, enfim, né? Botei lá no papel, Martins tomou um amarelo por discussão com o Escobar. Sendo que eu nem tinha visto direito, né, o que aconteceu, né? Mas, enfim, termina o jogo, beleza. Fui acessar o Instagram, né? O TikTok só pra futucar, né? Nessa eu acabei vendo YouTube também, né? Pra assistir vídeos, né? Inclusive pós-jogo de Santista, né? O Edu Futirinhas e outros Santistas aí, né? E do Corinthians também, né? Enfim. Acabou que eu deixei passar esse lance aqui. O que tinha acontecido na realidade, tá ligado? Que foi justamente o Martins tentando colocar a pilha no Escobar, que não caiu. E acabou que o Escobar foi expulso injustamente, sabe? E. Enfim, né? Percebendo a burrada que eu havia cometido, né? Na anotação, eu. Eu ia corrigir, tá ligado? Só que eu simplesmente esqueci. De corrigir a anotação no papel. Eu fiz correção na mente, mas eu não fiz no papel porque eu esqueci. Acabou que chegando no vídeo eu falei do amarelo com o Martins por discussão, sendo que na verdade não. Foi o Martins que tentou colocar a pilha no Escobar, acabou que o Escobar não caiu na pilha e foi expulso injustamente. Enfim, né? Enfim, esse acabou sendo o meu erro, né?
Inclusive, acho que eu enrolei demais, né, na gravação desse vídeo, né? Esse vídeo deve ter ficado longo pra caramba, por conta dessa enrola, só pra falar disso, né? Mas eu tenho que falar, né, mano? Eu tinha que falar pra me retratar novamente, algo que eu já tinha feito nos comentários do vídeo, né? Mas vou falar aqui de novo. E peço desculpas, mano. Peço 1000 perdões pelo erro que eu cometi em relação a esse momento aqui entre Martinez e Escobar. Onde o Martinez não toma amarelo por discussão com o Escobar. Ele toma amarelo por tentar colocar pilha no Escobar. Escobar acabou tomando o segundo amarelo e o expulso por invenção do Rafael Claus. Rafael Claus simplesmente inventou, sabe lá de onde, essa expulsão pro Escobar, mano. Então, era isso mesmo que eu queria falar, né? Peço 1000 perdões, mais uma vez, pelo erro, pela injustiça que eu cometi com o Escobar, né? Por burrice e por displicência de minha parte. Peço 1000 perdões por tal erro tosco que eu cometi no último pós-jogo, tá? E é isso mesmo que eu queria falar, né? Já falei todo o confronto, né? Corinthians e Santos. Vamos lá, então, pro próximo jogo da rodada. Pera aí, galera. Eu já ia esquecendo, ó. Eu ia pro próximo jogo da rodada do campeonato, né? Mas eu já ia esquecendo, ainda bem que eu lembrei de falar do segundo lance, né? Eu citei que teve 2 lances envolvendo a arbitragem. O primeiro lance foi justamente a expulsão injusta do Escobar. E o segundo lance foi o gol anulado do Corinthians, né? O gol que seria do 2-0, novamente do Yuri Alberto, né? Yuri Alberto que, por sinal, aparece bem aqui no canto esquerdo, né? Conforme eu tô apontando aqui com o mouse, né? Mas, enfim, aqui tá a imagem, né? Do lance que originou a anulação do gol do Yuri Alberto, né? Que seria o gol do 2-0. Na origem da jogada, quando o Félix Torres foi tomar a bola do jogador do Santos, salvo engano, foi o David Washington. No vídeo eu cheguei até a citar que foi um jogador da base, agora eu acho que foi o David Washington. O Félix Torres foi uma disputa, acabou que ele tomou a bola no início. Inicialmente falando, o Rafael Claus, que por sinal aparece bem aqui, ó, entendeu que a jogada não foi faltosa, o contato não foi faltoso, mandou o jogo seguir, a jogada seguiu, o Félix Torres deu o passe pro Irabeto, o Irabeto arrancou, deu tapa de cavadinha na saída do Brasão e fez o que seria o gol do 2-0 pro Corinthians, né? Mas o VAR chamou o Rafael Claus, né? O Claus foi lá checar no monitor e acabou que ele mudou de ideia, né? Ele acabou que ele refez a sua decisão e marcou a falta e, consequentemente, anulou o gol do Corinthians, né? Cara, assim, velho, em relação a esse lance aqui, até poderia ter tido uma falta, uma carga ali do Félix Torres no David Washington. Só que assim, cara, no decorrer desse jogo tiveram outros lances parecidos ou até iguais a esse do Félix Torres que o Klaus simplesmente mandou seguir. Klaus mandou o jogo seguir, não deu nada e vida que segue, tá ligado? Mas nesse lance do gol, que seria o gol do 2-0 do Corinthians, acabou querendo anulou o gol por falta. Falta essa que ele mesmo interpretou no campo, que não tinha sido falta. Mas acabou que o VAR chamou, né? E aquela coisa, né, mano? Toda vez que o VAR chama o ato para fazer a revisão de um lance, ele sempre muda de ideia. Sempre. Não sei se vocês pararam pra perceber, mano. Toda vez que o ato é chamado, ele muda de decisão. Tipo, ele toma uma decisão X no campo. Quando ele vai olhar no monitor, ele toma uma decisão Y. É sempre assim, cara. Sempre assim. A arbitragem sempre dependente do recurso, né? O recurso tá lá pra ajudar, não pra servir de muleta pra você, tá ligado? E é por isso que muita gente reclama do VAR, tá ligado? Na Europa, por exemplo, é raro você ver o árbitro... Quer dizer, acontece, né? Mas é raro você ver o árbitro depender tanto do VAR, tá ligado? O VAR ele só interfere assim quando ele vê que realmente o árbitro cometeu um erro grotesco, né? Mas como auxílio, não como muleta, tá ligado? E lamentável, cara, lamentável. Não em relação a esse lance, tá? Eu até acho que poderia ter tido uma falta do Félix Torres. Mas o Klaus estava seguindo o critério no decorrer do jogo, né? O que é raro. Mas acabou que nesse lance do gol anulado, ele acabou que anulou o gol, né? E, enfim, né? E esquecendo desse lance, né? Agora sim, próximo jogo da rodada, Juventude 1, Fluminense também 1.
o Juventude abriu o placar com o gol do Emerson Batalha. 3 minutos depois, o Fluminense empatou o jogo com o gol do Hércules. Hércules, que aliás aparece bem aqui, né? Com esse resultado, o Juventude chega ao 6º jogo seguido sem vencer no campeonato. O Fluminense, por sua vez, chega ao seu 2º jogo sem vencer no torneio, né? Ah, mano, e depois do término desse jogo, né? Ainda teve um desabafo ali do Hércules, né? Hércules que fez o gol de empate depois que o jogo acabou, né? Onde ele foi pro microfone para desabafar em relação a uma fake news que pessoas, né? Pessoas acabaram inventando sobre ele, né? Sobre a vida pessoal dele, que o Hércules não estava jogando tão bem porque ele vive na noitada, sendo que já saíram informações de que ele não tem esse perfil, ele é um cara mais de família. Acabou que saíram propagando fake news em relação ao Hércules, né? E lamentável, cara. Lamentável que acontece esse tipo de coisa, mano. Eu desejo forças, né, ao Hércules por conta disso, né? Por conta dessa fake news que inventaram em relação a ele, né? Lamentável, cara. Lamentável o que fizeram com o Hércules, né? Mas, enfim, né? Enfim. Vamos então pro próximo jogo da rodada, né? Bahia 2, Vitória 1. Clássico Bavi, hein? Aliás, essa rodada foi cheia de clássico, hein? Tivemos o clássico entre Corinthians e Santos. E agora, simplesmente um Bavi, né? Um clássico Bavi, né? O Bahia que teve o Jean Lucas sendo expulso lá com 5 minutos de jogo, depois de uma cotovelada que ele deu no jogador do Vitória, que claramente foi para expulsão, né? Mas mesmo com um jogador a menos, o Bahia abriu o placar com o gol do Eric Pulga. Eric Pulga, que aliás faz uma excelente temporada no Bahia, né? Veio o segundo tempo, o Vitória consegue empatar o jogo com o Renato Kaiser. O Bahia de novo sai na frente com o gol do Michel Araújo. O Vitória teve o PP sendo expulso, né? Ou seja, acabou igualando 10 contra 10. E assim o jogo terminou, né? Bahia 2, Vitória 1. O Bahia vence mais um clássico Bavi na temporada 2025. Com esse resultado, o Bahia volta a triunfar, né? Depois de, na rodada passada, perder para o Flamengo no Maracanã e segue invicto jogando na Fonte Nova. O Vitória, por sua vez, volta a ser derrotado depois de vencer o Vasco na rodada passada e segue sem vencer como visitante no campeonato. Próximo jogo da rodada: Bragantino 1, Palmeiras 2. O Bragantino saiu na frente com o gol do Gabriel, inclusive lei do ex. Gabriel é ex-jogador do Palmeiras, de Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense, Internacional, né? Aquele volante que jogou um bom tempo no Corinthians, né? Mas enfim, o Bragantino abriu o placar com o gol do Gabriel. Veio o segundo tempo, o Palmeiras virou o jogo no intervalo de 6 minutos com o Murilo, o zagueiro, e Maurício, né? Bom jogador, o Maurício, né? Com esse resultado, o Bragantino, que vinha sendo a sensação no campeonato ao lado do Ceará, volta a ser derrotado depois de 6 rodadas, volta a perder depois de 6 jogos. O Palmeiras, por sua vez, soma sua terceira vitória seguida e, com esse resultado, abre 4 pontos de vantagem, amplia a sua vantagem na liderança do campeonato. Próximo jogo da rodada: Flamengo 0, Botafogo também 0. Mais um clássico, hein? Mais um clássico. Terceiro clássico já, hein? E ainda tem mais um que eu vou falar depois, né? Mas enfim, com esse resultado, o Flamengo segue invicto jogando como mandante, mas volta a tropeçar. E com a vitória do Palmeiras, que por sinal já falamos contra o Bragantino, o Flamengo agora fica a 4 pontos de distância da liderança do campeonato, né? O Palmeiras abriu 4 pontos de vantagem, o Flamengo agora fica a 4 pontos de distância da liderança. O Botafogo, por sua vez, volta a tropeçar e segue sem vencer como visitante no campeonato, né? O Botafogo, que vem nos últimos jogos, nos últimos 4, 5 jogos ali mais ou menos, vem de uma sequência boa, agora empata o clássico contra o Flamengo no Maracanã. Vamos lá então, né? Próximo jogo da rodada:
Internacional 1, Mirassol também 1. O Mirassol que abriu o placar logo com 8 minutos de jogo com o James, o zagueiro. O Internacional empata o jogo no segundo tempo com um belo gol do Ricardo Matias. Ricardo Matias, que fez gol no jogo passado contra o Nacional do Uruguai, agora faz gol de novo contra o Mirassol. Com esse resultado, o Inter ele chega ao seu terceiro jogo sem vencer e, acredite, está se aproximando da zona de rebaixamento. Rapaz, que começo de campeonato decepcionante do Inter, hein? Rodada passada tomou um chocolate do Botafogo lá no Newton Santos, né? Aliás, vídeo de duas pancadas, né? 4x2 pro Corinthians, 4x0 pro Botafogo. Agora empata com o Mirassol em casa. Que decepção, hein, Internacional? Realmente um campeonato, início do campeonato decepcionante do Internacional. O Mirassol, por sua vez, segue sem vencer jogando como visitante, mas, paralelamente, chega ao seu segundo jogo sem perder no campeonato, né? Mirassol que na rodada passada venceu o Corinthians e agora empata com o Mirassol no Beira-Rio e vai pontuando. Vai pontuando. Sabe aquela frase de grão em grão a galinha enche o papo? Então, de ponto em ponto, o Mirassol vai enchendo o papo e vai seguindo sua vida, né? Vai seguindo no campeonato em busca, pelo menos, da permanência na primeira divisão, né? Mirassol vai de ponto em ponto, Mirassol vai tentando buscar sua permanência na elite do futebol brasileiro, né? E mais um jogo onde nós tivemos polêmica envolvendo a nossa queridíssima e tão amada arbitragem. Qual foi a polêmica da vez? Um pênalti não marcado a favor do Internacional. Que, pera aí. Pronto, galera. Eu tinha colocado o lance aqui, né? Mas acabou que saiu. Mas agora tá de volta. O lance foi esse aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Provavelmente não, né? Mas essa foi a melhor imagem que eu consegui em relação a esse lance. Porque, obviamente, volta a ressaltar de novo. Não vou arriscar colocar vídeo pra não ter BO com direito autoral. Vou ficar apenas na imagem. Mas, vamos lá, né? O lance foi esse aqui, cara. Bola gozando na área do time do Inter. Teve a cabeçada do jogador do Colorado. O Reinaldo tava com o braço aberto. O jogador do Inter cabeceia. A bola bate no braço do Reinaldo. Braço que estava aberto. E acabou que o pênalti não foi marcado para o Internacional. Cara, em relação a esse lance, velho. Cara, o braço do Reinaldo tava aberto, cara. O braço do Reinaldo tava aberto. E, cara, eu acho que foi pênalti, cara. Eu acho que foi pênalti. Independentemente do movimento ter sido natural ou não, o braço do Renato estava aberto, sabe? Foi o jogador do Inter que cabeceia e o Renato estava com o braço aberto. Poderia sim ter sido marcado pênalti pro Internacional, cara. Eu acho sim que poderia, ou até deveria, ter sido marcado pênalti pro Internacional. Um lance ali de VAR poderia chamar o árbitro, né, para ele ir checar o lance no monitor e no campo marcar o pênalti pro Colorado, né? Mas acabou que nem o árbitro marcou o pênalti e nem o VAR chamou para revisão do lance. E por assim ficou, né? Assim mesmo ficou, assim mesmo o jogo terminou 1-1 para Internacional e Mirassol. É isso aí, vamos então pro último jogo da rodada. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro também 0. Último jogo da rodada e mais um clássico, hein? Mais um clássico. Tivemos Corinthians e Santos, tivemos Flamengo e Botafogo e agora Cruzeiro e Atlético, né? Simplesmente o maior clássico do estado de Minas Gerais. Com esse resultado, o Cruzeiro chega ao seu quarto jogo sem perder e segue invicto jogando como mandante. O Atlético, ó a treta que eu vou arrumando, velho. O Cruzeiro, vi muita gente comentando. Eu não assisti esse jogo, mas eu vi muita gente comentando que o Cruzeiro poderia ter vencido esse jogo. E o Cruzeiro foi superior ao Atlético nesse jogo. Eu vi gente falando até que foi um amasso do Cruzeiro. Se foi, meu amigo, realmente o Cruzeiro poderia ter vencido, hein? Mas, enfim, o Cruzeiro chega ao seu quarto jogo sem perder e segue invicto como mandante. O Galo, por sua vez, chega ao seu quinto jogo sem perder
no campeonato. Então é isso aí. Esses foram então os confrontos. Vamos agora para a tabela de classificação do campeonato. Vamos lá então, galera, para a tabela de classificação dessa nona rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, né? Na liderança nós temos o Palmeiras, primeiro colocado com 22 pontos, o Flamengo, segundo colocado com 18, o Cruzeiro, terceiro colocado com 17, o Bragantino, quarto colocado, fechando o G4 com 17 pontos também. Cruzeiro à frente do Bragantino pelo critério do saldo de gols. Fechando o G6, temos o Ceará, quinto colocado com 15, o Bahia, sexto colocado também com 15 pontos. Bragantino, quarto colocado, Ceará 15. Meu amigo, que coisa, hein? Que coisa. Na zona de Sul-Americana, nós temos Fluminense, sétimo colocado com 14, o Corinthians, oitavo colocado com 13, o Galo, nono colocado também com 13, o Botafogo, fechando a primeira metade do campeonato, na décima colocação com 12 pontos. Indo agora para a segunda metade, São Paulo, 11º colocado com 12, o Mirassol, 12º colocado com 11 pontos. Na 13ª posição, o Vasco com 10 pontos, Fortaleza em 14º, Internacional em 15º, ambos também com 10 pontos. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, temos o Vitória, 16º colocado, com 9 pontos. Na zona de rebaixamento, temos o Grêmio, 17º colocado com 9, o Juventude, 18º com 8, o Santos, rapaz, 19º colocado com 5, uma vitória e 6 derrotas em 9 rodadas. Que coisa, hein, Fantástico? Na 20ª e última colocação, o Sport com apenas 2 pontos na tabela. 0 vitórias e 7 derrotas no campeonato. Mas enfim, esse foi então o resumo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera consumir o conteúdo. Forte abraço, fique com Deus. Tamo junto, é nóis!